vida só tem sentido quando se tem um amigo. O abraço é o melhor abrigo. Eu sou teu amigo, conta comigo. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abre o coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrama do altar. Que um anjo, olha o ritmo, com a bênção nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está. Legal. É isso que nós vamos pedir nessa madrugada, que os anjos estejam sobre você, sobre aqueles que você ama. Hoje eu quero fazer um programa assim muito especial, muito especial. Eu vou receber um bom amigo, um bom irmão, o Padre Anderson Guerra. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu não sei se vocês se lembram, mas muitos anos atrás, o Padre Anderson vinha aqui nas madrugadas, participar dos programas. E o Padre Anderson sempre foi um bom amigo, um bom irmão. E eu vejo a retidão do coração dele. E é por isso que eu peço que hoje seja um dia especial aqui no nosso programa. Que as palavras ditas por esse meu bom amigo, meu bom irmão, toquem e restaurem os corações mais feridos. Para isso nós vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre todos nós e de forma especial sobre ele, que daqui a pouquinho vai estar entre nós. Eu peço, Senhor, que a luz do Teu Espírito Santo venha sobre todos os corações. Eu peço, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo, preparando os corações para que acolham essa palavra. Aqueles que agora rezam conosco, aqueles que estão em sintonia de oração conosco. Por isso eu peço, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E eu peço também a presença dos anjos, porque nessa madrugada, bênçãos e graças sendo derramadas, e os anjos são portadores dessas bênçãos e graças, e os nossos corações sendo tocados, restaurados, fortalecidos, pela bondade e pela misericórdia dos céus. E eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que os teus anjos estejam entre nós. Amém. Abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. Hoje é um dia muito especial. É um dia de agradecer a Deus pelas bênçãos, graças, e agradecer esse bom irmão, padre há 18 anos, reitor do Seminário de Teologia e Filosofia, ele que pertence à Diocese de Santo Amaro, autor de 9 livros, 2 CDs, e ele que tem esse coração bonito, um coração de pai. Meu bom irmão, sua bênção. Deus te abençoe e te proteja. Obrigado por estar aqui. Bom dia a você que nos acompanha pela Rede Vida, esse canal maravilhoso, canal da família. Uma alegria estar aqui novamente contigo. As corridas foram muitas missões, mas a gente foge, mas Deus traz a gente de volta, né? E Deus traz a gente de volta é uma frase forte, por quê? Porque o Padre está iniciando entre nós algo assim muito especial. Padre Anderson, ele que começou a sua história de vocação, se eu não estou enganado,
inspirado ali pelo Padre Marcelo Rossi, foi isso? Sim, Pelo sim. ministério do Padre Marcelo? Sim, sim. A família passava algumas batalhas, algumas dificuldades. Nós éramos só de batizado, algumas missa sétimo dia, alguma coisa assim de casamento. E de repente, diante de alguma dificuldade, vamos partilhar aqui. Então, Deus roubou o nosso coração, uniu a família que estava sendo dividida pelas coisas do mundo. E de repente, com todo um processo bonito, hoje sou padre há 18 anos, já são 24, quase 25 anos, desde que entrei no seminário até esse tempo de padre. Claro que tem um tempo anterior também, depois de conversão, caminhada como jovem, grupo de jovens, e todo um processo bonito aí de evangelização. Ô padre, mas então eu estou fazendo as contas aqui, você já está com mais de 40 anos, é isso? Agora você pegou na veia, né? Agora pegou no... Não, estou fazendo as contas, porque eu achava ele meninão, Não, assim, isso aqui, né? isso aqui é um programa ou é uma aula de matemática? Pelo amor de Deus, não, não faz isso comigo, não. Ó, Brincadeira. Menino de ouro, né? Não, brincadeira. Eu acho que já está tenho quase lá. 44 já. 44, pelas minhas isso aí. contas, pela minha matemática, eu falei, ele já passou dos 40, então. Porque parece um menino, né? E, padre... A maquiagem ajuda também, né? E eu estou muito feliz de receber você. Posso pedir para começar, assim, com uma oração, para que os nossos corações sejam acalmados, tocados, e a gente possa aí então ouvir também aquilo que o povo que nos acompanha, o povo de Deus que nos acompanha, seja consolado, confortado. Senhor Jesus, nesta manhã toda especial, aonde alguns estão chegando do trabalho, outros estão saindo para trabalhar, outros estão passando por uma doença e enfermidade, como uma insônia, uma depressão, seja qual for a situação que você viva. Eu peço agora que nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria Santíssima, lhe cubra com o manto sagrado e que com a proteção dos santos anjos, tudo aquilo que você precisa, seja material, espiritual, qualquer área da sua vida, que o Senhor venha acalmando e serenando, curando e libertando, restaurando e convertendo, para que você saiba que o amor de Deus está acima de todas as coisas. Abençoai, Senhor, a cada um desses filhos e filhas já no início desse programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, como o programa é longo, ali tem uma cadeirinha, tenho certeza que vai te ajudar. E a gente vai já trazer um primeiro caso, porque o padre, uma das características do padre, além de ele rezar com multidões, ele também é um bom conselheiro. E a Nicole escreveu para a gente. Fala, Nicole, vai lá. Ultimamente, tenho sentido um medo que não sei explicar. Às vezes, meu marido está do meu lado, mas parece longe. E aí eu penso, será que ele ainda me ama? Fico tentando não mostrar, mas dentro o coração aperta só de imaginar tudo isso acabando. Será que é normal ter tanto medo de perder alguém que ainda está aqui? Só queria uma palavra que me fizesse respirar mais leve. Nicole. Ô Nicole, não sei o que o padre vai te dizer, mas para quem está em casa, né? Talvez você esteja sentindo isso também, o que a Nicole está sentindo, né? Tem alguém ao seu lado e você fica com medo que essa pessoa vá embora. Ele está ao seu lado e você fala, parece que ele está um pouco longe. Será que é coisa da minha cabeça? Será que, de fato, eu estou perdendo ele aos poucos? Eu imagino que tudo isso tem rondado o seu coração e numa madrugada como essa, 00:09, você vai ter a sua resposta. Padre, e aí? O medo faz parte da vida. Nós passamos por medo, passamos por nervoso, passamos por irritações. Faz parte da vida passar por medo. Jesus também chorou. Jesus também teve ali seus momentos difíceis de provação também. Jesus também passou por tantas situações. Também os grandes santos da igreja passaram pelas suas lutas e batalhas. Mas você não precisa ter medo.
porque Jesus está contigo. E ele diz, né, me vem uma palavra muito forte para você: vinde a mim, você que está cansado, fadigado, sobre o peso, sobre os medos, e eu vos darei alívio e descanso. Então, lembre-se, você tem um Deus maravilhoso que te ama, um Deus que cuida do seu coração, e você não precisa ter medo de nada, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu tudo. Então, se você caminhar junto com Jesus, junto com a Virgem Maria, você não precisa ter medo de nada. Então, lembre-se, nós temos um Deus que cuida de nós. E fica uma palavra: e ainda que todos os abandonem, nós temos um Deus que jamais te abandonará ao longo do seu caminho. Que Deus te abençoe. Lembre-se disso, Deus não nos abandona. Nicole, a gente está aqui também para rezar por você. Daqui a pouco a gente vai fazer um momento especial de oração. A gente vai pegar o terço em mãos. Mas hoje eu comecei o programa falando: pede a luz do Espírito Santo e pede a presença dos anjos. Enquanto eu falava sobre a presença dos anjos, eu também fiquei pensando uma coisa. Tem gente que está nos acompanhando agora, mas essa questão dos anjos, né? Como que é isso? Pedir. Eu me lembro que era menino, eu fui ensinado pela minha mãe a pedir sempre: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Eu pedia incessantemente, ainda menino, a presença dos anjos. Isso ficou tão forte para mim, que em momentos assim, que eu me sinto um pouco inseguro, com algum medo, momento em que eu passo por alguma tribulação, me vem a mesma sensação de segurança que minha mãe me dava: pede o auxílio do anjo da guarda. Mas agora eu queria que você compreendesse racionalmente, com fonte segura, o que significa o auxílio dos anjos, de forma especial o auxílio do anjo da guarda. Vai lá. Desde o momento do nosso nascimento, Deus nos envia um anjo da guarda para nos proteger, orientar e interceder por nós. Esse ser celestial, invisível aos nossos olhos, mas presente em nossas vidas, está sempre ao nosso lado, guiando-nos pelos caminhos da fé e da virtude. Os anjos da guarda não são apenas protetores, mas também companheiros fiéis, que nos ajudam a discernir a vontade de Deus, nos afastam do mal e nos encorajam nos momentos de fraqueza. Quando a cruz parece pesada demais, também podemos contar com a ajuda deles. Eles nos lembram da presença constante de Deus, nos ajudam a discernir o caminho certo e, em muitos momentos, nos protegem de perigos desconhecidos. É importante cultivar uma relação de amizade e confiança com o nosso anjo, orando, agradecendo e pedindo sua ajuda nas dificuldades, pois mesmo nessas situações, temos ao nosso lado um guardião enviado por Deus, sempre pronto para nos conduzir ao seu amor. Tem várias passagens na Bíblia em que se manifesta a presença dos anjos. Se você reparar, no livro do Gênesis, capítulo 16, versículos de 7 a 10, mostra o anjo do Senhor consolando Agar no deserto. Em Gênesis 22, o anjo impede Abraão de sacrificar Isaque. E diz: um anjo apareceu e disse: opa, não é por aí. Jacó vê anjos subindo e descendo entre o céu e a terra. Mas entre todas as passagens, isso para ficarmos só no primeiro livro da Bíblia, né? Mas tem um livro, que é o livro de Tobias, que me chama a atenção. Apresenta o arcanjo Rafael, aquele que cura, aquele que protege. Tanto assim que ele diz a Tobit, essa é para mim assim a frase mais linda. Tobit era o pai de Tobias.
Tobias havia se casado e havia feito um longo caminho com o Rafael ao lado. E me chama a atenção que Tobit, na sua fragilidade, ele que estava praticamente cego, e o anjo se revela, Rafael se revela, e diz para ele assim: Tobit, quando você colocava os joelhos no chão, era eu o encarregado de levar para os céus as suas orações. Então, gente, eu peguei só 2 livros na Bíblia, mas se você olhar para os evangelhos, tem Jesus também sendo consolado pelos anjos, e os anjos vieram servir Jesus. Padre, muita gente fala, essa é coisa de criança, os anjos, coisa de criança. E eu tenho assim uma experiência concreta, real, a proteção dos anjos na minha vida. E eu sei que não é coisa de criança. Talvez tenha faltado uma catequese mais amadurecida, não é? E a gente ficou só com aquela imagenzinha de criança, mamãe talvez falando dos anjos, e a gente não entendeu que essa é uma realidade concreta. Anjos consolavam Jesus. Anjo amparou Tobit nos momentos da sua oração. Sim, o senhor falando isso, me lembra também de São José, depois que aceita Maria como sua esposa, e ele então aceita também cuidar do menino Deus. Então o anjo não se dirige mais à Virgem Maria, como no Anunciação, né, de São Gabriel, mas a partir de então o anjo vai se dirigir a São José. José, aquilo que está acontecendo Maria é obra de Deus, ali é a presença do anjo. Depois, novamente o anjo aparece e fala: José, foge porque Herodes quer matar. Depois aparece e diz: volta, agora foge de novo, volta de novo. Então, essa presença dos anjos o tempo todo, também na presença de São José também. Então, como o senhor foi citando vários livros da Bíblia, né? E nós poderíamos citar aqui, por exemplo, o livro de Josué, por exemplo, que Josué está prestes a entrar em Jericó. E aí ele diz: quem és tu? Você vem da onde? É dos nossos, ou dos nossos inimigos, diz: eu venho da parte de Deus, eu sou chefe do exército de Deus. Quem que é chefe do exército de Deus? São Miguel Arcanjo. Então São Miguel Arcanjo no livro de Josué também aparece também, dizendo: eu vou batalhar junto contigo, vou lutar contigo. Como o senhor citou, Rafael, eu vou trazer a cura. Gabriel, eu vou trazer a boa notícia. Então quer dizer, os anjos são uma presença real na nossa vida. Quando eu cheguei aqui na Rede Vida, então eu estou aqui com o seminarista Mateus, como o Dalcides falou, eu sou reitor do Seminário de Teologia e Filosofia, então minha vida deu uma mudada esses tempos para cá. E quando eu falei assim, nossa, aqui é um lugar muito difícil de parar, mas tinha uma vaga bem na porta aqui da Rede Vida, eu falei assim: Mateus, o anjo da guarda preparou tudo. Falei desse jeito para ele, ele tá aqui, não me deixa mentir. Ele olhou, né, padre? Eu falei: o anjo da guarda prepara tudo. Então, nós aprendermos a lidar com o nosso anjo da guarda, pedir coisas para o nosso anjo da guarda, rezar Santo Anjo do Senhor, porque não é uma oração de criança, como o Dalcides disse, mas nós termos essa intimidade com os anjos que vão batalhando, que vão intercedendo, que vão se colocando. E aí tem tanta coisa bonita, nós poderíamos passar horas falando sobre anjos, e tanto é que a teologia, de modo muito particular, tem uma matéria que fala só sobre anjos, né? Então, e a gente esquece disso, né, Dalcides? Tem muita coisa bonita. Talvez faltou uma catequese. O Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre anjos, os documentos da igreja. Gente, é tão rica a nossa igreja, tem uma espiritualidade linda dos anjos da guarda. Então, se apega com o teu anjo da guarda. Eu tenho certeza que muitas graças, muitos caminhos vão se abrir para você. Com o coração de criança, mas agora com mais base bíblica de adulto. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, ilumina. Amém.
e sempre serei os teus olhos quando a dor te cega. Te levo em meu colo se teu passo falhar. Serei um elo entre o céu e você. Pra sempre serei tua luz, a escuridão te assusta. O abraço e o ombro pro teu pranto rolar. Serei um elo entre o céu e você. Sou teu anjo guardião. E nessa pílula bíblica é extraída do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 9. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Esse texto me toca a alma, me toca o coração, porque nos lembra que a batalha que você enfrenta hoje não é só sua. Existe um combate espiritual real. E esse combate está acontecendo agora. São Miguel luta. E o mal até tenta se levantar. O mal tenta causar dor, medo, confusão. Mas a palavra é clara. Não prevaleceu. Tem muita gente se sentindo cansado, hein? Cansada. Muita gente está dizendo, estou sem forças, Dalcides. O mal não tem a última palavra sobre a sua vida. Deus já decretou essa vitória. E mesmo que a luta esteja acontecendo, o final já foi decidido. O mal vai cair. E você vai permanecer de pé com Deus. Percebe que isso muda tudo. Tudo. Padre, e é essa esperança que nós temos, que por mais dificuldades que estejamos passando, o final da história a gente sabe, o bem vence o mal. Isso é para sempre, porque a cruz foi vencida pelo amor de Deus. Verdade, essa certeza que temos, né? Em Deus somos mais que vencedores, né? Não há mal que possa superar o amor de Deus. Então, não caia nessa tentação. Às vezes está tão difícil, você fala assim, então eu vou fazer o errado porque fazer o certo está muito difícil. Então, não caia nessa tentação. Muitos caem nessa tentação de começar a ver coisas erradas porque está muito difícil fazer o correto. Então, faça o que é certo, fica firme no Senhor, participa bem das missas, das suas orações pessoais, porque é certeza que o bem vence o mal e que na hora certa a tua vitória vai chegar em nome de Jesus e nós cremos nisso. Fica firme no Senhor. A gente vai ter nesse momento, e o padre vai acompanhar também, um testemunho. A Antônia, ela escreveu para a gente, olha, eu tenho um testemunho para dar para vocês. Fala, Antônia, vai lá. Já faz algum tempo que o meu marido estava doente, né? Eu já vinha há algum tempo tratando, indo para o hospital. Quando foi junho, o meu filho mais velho, chama Leandro, veio a falecer. Mexeu muito com o emocional dele, né? E ele teve um AVC e foi internado. Dia 28 de agosto, aí o meu esposo faleceu. Mas aí, com tudo que já tinha acontecido, eu estava com dificuldade para dormir. À noite, sem dormir, eu vou deixar a televisão ligada baixinha, mexendo no canal, bem na hora do programa do Dalcídio. Ele fala com você na hora certa, né? E aí eu comecei a dormir muito bem. Um sono diferente, é um sono de paz. Graças ao programa do Alcide, o canal Rede Vida, que é uma bênção, e que Deus continue abençoando vocês.
Conta comigo, eu sou seu amigo. Não importa onde estiver, não importa o que vier, meu amor sempre estará contigo. Conta comigo, eu sou seu amigo. Não importa. E a gente vai vendo essas histórias lindas, né? E ao mesmo tempo eu vou agradecendo a Deus por ter enviado anjos, né? Alguns anjos aparecem na vida da gente e são de carne e osso, viu? Eu tenho essa experiência. Algumas pessoas que, para mim, eu até chamei assim, nossa, foi um anjo na minha vida. Naquele momento difícil, uma mão estendida, alguém que deu um abraço, consolou, disse a palavra certa, fez uma chamada de atenção, não vai por aí. Quantas e quantas vezes anjos visitaram você? Um testemunho como esse é a prova disso. Anjos nos visitam. Eu tenho esse programa da meia-noite à 1. E manter esse programa no ar tem sido um desafio ao longo desses 10 anos. Eu não quero nada para mim, não. Eu não tenho direito à sua doação. E eu deixo isso claro desde o primeiro dia. Mas, se não for a sua doação, como é que nós vamos fazer para manter um programa que não tem nenhum patrocinador? O patrocinador é você. Você que estende a sua mão e diz assim, olha, eu estou aqui. Eu vou contribuir com o meu pouquinho da Alcides. É graças à sua doação, e você pode fazer uma doação agora, está aí a chave Pix. É esse número de telefone, 11 97061 0457. Se você faz a sua doação, automaticamente você ajuda a gente a manter um programa como esse que tem salvado vidas nas madrugadas. Mas eu tenho dito isso ao longo desses 10 anos. Se você está em dúvida entre nos ajudar nesse projeto juntos, ou comprar o leite e o pão na padaria, você vai comprar o leite e o pão na padaria. A hora que você percebeu que comprou o leite ou pão, está tudo certo, Alcides, paguei minha continha de água, é aí que eu quero a sua doação. Quando você resolveu as suas questões básicas. A sua doação não pode prejudicar você. Mas, se você pode, seja generoso. Faça a sua doação. Alcides, eu queria receber a carta. Tem uma carta que a gente manda todos os meses. E a foto a imagem dessa foto, né, de Jesus, é tão bonito. Na verdade é uma pintura, né? E olha, é Jesus misericordioso. Gente, do coração de Jesus saem raios. Vermelho é o sangue, o branco simbolizando a água. E brotaram do coração de Jesus, do lado aberto de Jesus, sangue e água, diz a palavra. E é essa imagem que talvez você tenha aí na sua casa. Essa carta, com testemunhos dentro dela, orações dentro dela. Essa é a forma de você nos ajudar a levar adiante essa missão. Pegando a sua cartinha e fazendo a sua doação. 0800 545 5900 para aqueles que querem se cadastrar. Para aqueles que querem fazer parte desse projeto. Para aqueles que querem estender as mãos e dizer assim, eu vou participar. Eu quero ajudar a salvar vidas. Eu evangelizo aqui, ó, na frente da câmera. Você se torna um evangelizador junto comigo quando você estende as mãos e diz, eu quero que esse projeto continue. Nós temos um satélite que nós estamos alugando na madrugada para jogar essa imagem para todo o Brasil. E é graças à sua contribuição que a gente consegue pagar esse satélite. Tem profissionais espalhados em todas as partes do Brasil para que essa imagem chegue até a sua casa. Tem equipamentos, e esses equipamentos, a maior parte deles são coisas importadas. E tudo isso é um grande investimento. Então, eu não quero nada para mim, mas eu quero que essa doação chegue até a causa primeira, que é evangelizar nas madrugadas, salvar vida nas madrugadas
possibilitando que esse salvar vidas seja também um grande combate para que o mal não tenha vez nas nossas vidas. Assim seja. Vai. Como um sonho, eu me dou por inteiro. Eu abri o coração e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Se Deus tudo sabe e tudo pode, por que não evitar o mal? A resposta é que o mal só é permitido para que algo ainda melhor possa surgir. O sofrimento e a dor são difíceis de compreender, mas existe uma certeza: o bem é mais forte. O mundo foi criado bom, mas ainda está em processo de aperfeiçoamento. Muitos males acontecem por causa do uso mal da liberdade humana. Mesmo assim, acredita-se que o mal não tem a última palavra. No fim, tudo será restaurado, a injustiça desaparecerá e o sofrimento terá fim. Quantas pessoas nos escrevem, né, fazendo perguntas. Daqui a pouco eu vou passar para a parte das perguntas de telespectadores. Mas antes, ô padre, você tem um livro, Transformando Maldição em Bênção. É um dos livros do padre. É um livro de cura interior. E tem uma ideia forte no seu livro, que diz assim, abre aspas, a frase é dele, não é minha. Deus não começa mudando tudo ao nosso redor. Ele começa mudando dentro de nós. É a mudança interior. Não adianta ter um dedo bom, uma orelha boa, talvez um cabelo bonito, mas se o coração está podre, estragado. Perfeito. Se a alma está estragada. Então, a cura mais linda que Deus precisa fazer é a da alma, é a do coração, é interior. Então, que você possa pedir hoje a graça ao Senhor. Senhor, cura meu interior, cura minha alma, porque eu posso entrar no céu com um dedo quebrado. Talvez faltando um dedo, talvez faltando uma perna. Eu posso entrar no céu com uma doença, uma enfermidade física. Mas se eu não tiver um coração puro, eu não consigo entrar no coração de Deus, eu não consigo adentrar o céu. Então, a cura mais bonita que você tem que começar a pedir para Deus é do coração e da alma. Então, peça para Deus curar primeiro o teu coração, depois, consequentemente, né? Um coração curado é um coração que perdoa, um coração curado é um coração que ama, um coração curado é que estende a mão para o próximo, conta, né, nesse projeto Juntos pela Vida. Um coração curado é aquele que faz algo diferente. Então, se eu tenho um coração estragado, eu não amo, não perdoo, não rezo por ninguém, eu sou uma pessoa fechada, rancorosa. Mas a cura do coração, a cura interior. Estou vendo aqui, né? Cerco de Jericó é um dos livros do padre. Um dos livros do padre, Orações de Cura e Libertação. Transformando Maldição em Bênção. Eu, quando li Transformando Maldição em Bênção, uma coisa me chamou a atenção. A gente tem a liberdade de escolher o que a gente quer para a vida. E aí foi que me instigou também a ir procurar nos livros bíblicos. E eu percebi que personagens como Moisés, por exemplo, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. E a cada dia vocês vão fazer a escolha do que vocês querem. Aquilo me chamou a atenção. Porque não é uma escolha que você faz uma vez e é para o resto da vida. Dia a dia, você vai ter que escolher se você quer o caminho da vida ou o caminho da morte. Isso tira a gente daquela situação de conforto, né? Um dia eu disse que eu seria de Deus, pronto. Não. Dia após dia. Escolha, escolha, escolha. A vida ou a morte. E não sou eu que estou falando aí, é Moisés que está dizendo para o povo. Deus não nos condena. Deus, Ele nos coloca caminhos, né? E a gente vai fazendo essas escolhas. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Não ao pecado, sim a Deus. Não ao pecado, sim a Deus, né? Não à divisão e sim à união. A gente vai fazendo escolhas ao longo da vida.
eu fiz uma escolha muitos anos atrás de ser de Deus na minha conversão, nesse caminho como a gente partilhava no comecinho desse programa. E a cada dia eu preciso renovar. É renovar esse amor, né? Renovar. É como um casal que diz lá, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias até que a morte nos separe, né? Alegria, tristeza, dor, doença. Então você tem que renovar todos os dias também, como marido e mulher, o seu amor à tua esposa, o teu amor à tua esposa, eu ao meu sacerdócio, cada um que somos da nossa vida de caminhada. Então todo dia é esse renovar. Tem dia que a esposa acorda com o cabelo desse tamanho, o esposo também. Amar a si mesmo, né? Então, quer dizer, então todos nós vamos passar por esse processo de uma escolha constante diante de dor, sofrimento, dias alegres, dias maravilhosos, dias extraordinários, que bom, mas nos dias de cruz também e dor. Então, é preciso ir renovando, renovar todos os dias. Nós celebramos a missa. O que é a missa? É a atualização daquilo que Jesus fez, entregando seu corpo e sangue. Então, cada missa que você participa, você está atualizando junto com o Senhor esse grande mistério. Não é uma nova missa, mas é atualizar. Então, nós temos que atualizar. Você pega um telefone hoje, esses telefones modernos, né? Cada hora chega uma atualização do sistema nesses telefones novos. Se você não atualiza, ele vai enroscando, ele vai ficando travado, né? Ele vai ficando obsoleto, talvez seja uma palavra mais chique aqui nesse programa, né? Desse meu irmão amigo. Então, será que a gente também não vai ficando obsoleto se a gente também não se renovar e não atualizar na palavra de Deus, na oração, na Santa Missa? Então, essa atualização do mistério cada vez mais, Dalcides. Ó, daqui a pouco eu vou pegar o violãozinho lá, vou fazer uma trilha, uma cançãozinha, e o padre, mostra aqui de novo os livros, isso. O padre vai fazer oração de cura e libertação, aqui no nosso programa. Mas antes, eu queria ir para esse livro aqui, ó, Cerco de Jericó. Em nome de Jesus, as muralhas cairão. Tem até uma música, não estou enganado, do padre Marcos, que fala sobre isso, né? Sabe que nesse livro, o padre faz uma associação importante. Você se lembra do fato, né? O povo está prestes a entrar na Terra Prometida e Deus fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos derrubar os muros pelo poder da oração. E os muros realmente caem por terra. É claro que aí tem também todo um simbolismo, né? Qual é o muro que está impedindo você de viver mais próximo de Deus? Entrar na Terra Prometida. E o padre no seu livro fala assim, as muralhas interiores. Essas muralhas que a gente carrega vão nos enchendo de medo, vão nos enchendo de ansiedade. Essa muralha pode ser o pecado, mas sem que essas muralhas caiam, a gente não consegue fazer essa passagem. É verdade, então, é impressionante porque eu, ao longo de 18 anos de padre, uma das coisas que eu fiz muito foi celebrar muitos cercos de Jericó e acabei celebrando não só na minha paróquia, mas em diversos lugares que fui, nesse mundão, né, nesses diversos estados, cidades do nosso Brasil. E então eu comecei a estudar muito o cerco de Jericó. Eu comecei a estudar a arqueologia, como que era, e eu descobri que na verdade não era um muro, mas eram 2 muros. Jericó tinha 2 muros, né? Então eu fui descobrindo tantas coisas bonitas. Depois descobri que em Jericó tinha uma grande idolatria, onde se tinha a questão da orgia, depois se sacrificava crianças a deuses pagãos. Então Jericó era uma cidade que estava muito perdida realmente, muito perdida. E é interessante que essa conquista de Jericó ela é tão difícil, e às vezes nossa vida tem essa dificuldade, porque justamente tem coisas que impedem essa conquista, né? Coisas que vão impedindo você vencer algumas batalhas. Mas a coisa mais bonita que eu vejo é a docilidade de Josué, que é um discípulo fiel de Moisés. Porque ele continua a missão, porque Moisés morre e não entra na Terra Prometida, é Josué quem continua. E nessa continuidade, Josué continua rezando e falando, Senhor, qual é o próximo passo? Como nós vamos conquistar? Olha, aqui tem 2 muros, Senhor, como nós vamos vencer isso aqui? E Deus dá uma estratégia para eles. Qual que é a estratégia? Vocês vão dar 7 voltas no muro, vocês vão levar a arca na frente. O que era a arca? A arca era algo feito de madeira, com medidas específicas, com 2 anjos em cima. Dentro tinha o maná, tinha a vara de Araão e tinha as tábuas da lei.
Então a presença de Deus. A arca ia na frente, eles iam atrás da arca, caminhando, louvando, e na 7ª volta tocaria as trombetas e daria um berro, e as muralhas iam cair. Deus deu uma estratégia para Josué junto com todo aquele povo. É uma estratégia muito simples. Aos olhos de Deus e aos olhos humanos talvez falam assim, mas isso não vai dar certo. E Deus hoje dá uma estratégia para mim e para você conquistar e derrubar essas muralhas interiores. As nossas orações, a gente está falando aqui, jejum, o perdão, para que a gente possa derrubar essas muralhas, a Santa Missa. Deus dá uma estratégia. E nós temos que ter uma estratégia de salvação. Qual que é a sua estratégia que você tem feito para ajudar tua esposa, ajudar teu esposo, ajudar teus filhos? Qual é a estratégia que você faz? Eu, como padre, tenho estratégias de salvação para a minha vida. Hoje no seminário, como reitor, eu tenho estratégias, estou traçando estratégias, segundo o coração de Deus, como formar bons sacerdotes, para que possa te ajudar daqui a alguns anos. Então, nós temos estratégias de salvação, e assim Deus fez com todo o povo de Deus, dando estratégias, das mais simples às mais interessantes. Eu gosto muito, Dalcil, se você me permite abrir um parênteses aqui, eu sei que o programa vai correndo, está falando muito hoje, né? Ótimo. Eu lembro de Gedeão, acho que você se lembra um pouquinho, né? Então, quando Deus chama Gedeão, ele fala, molha o godão, aí molha. Agora eu quero que tudo amanheça seco, só... né? Então ele faz primeiro o que Deus quer dele. Depois ele fala, eu estou te escolhendo para você combater. Aí escolhe os soldados. Depois da escolha dos soldados, o exército inimigo é muito grande, mas é gigante. E o exército de Deus é pequenininho, muito pequeno. Como que eles fazem para vencer o exército gigante com o exército pequenininho? Bom, olha a estratégia. Vocês vão pegar uma vela, uma lamparina, com um vaso de argila, colocar dentro. Vocês vão na calada da noite, quando todo mundo estiver dormindo no exército inimigo. Quando eu der o sinal, vocês estouram as vasilhas, levantam as velas e começam a gritar. E eles fizeram isso. E diz que aquele povo acordou assustado, saiu correndo. O povo de Deus venceu no grito a guerra. Qual é a estratégia que Deus deu? Então, qual é a estratégia que Deus coloca no teu coração? Em Deus, para você vencer os males. Então não se preocupe com muitas coisas, não. Deus é simples. Padre Anderson Guerra com a gente. Momento especial de bênçãos, de graças. E momento também de oração, né? Então nós vamos pedir. Senhor, o Senhor sabe de tudo. Sabe daquilo que o nosso coração mais precisa. Que venha por terra toda insegurança, toda ansiedade, todo medo. Eu peço, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo sobre esse bom irmão, que agora vai conduzir um momento muito especial. E esse momento especial será um momento de cura e libertação. Que a oração esteja no coração dele, que a palavra certa esteja no coração dele, e que ele toque muitas almas nesse momento. Assim seja. É o teu povo. Uma nova canção. E recebe do Espírito uma nova unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nesta manhã, eu peço agora que o Senhor venha visitando agora todas essas pessoas que passam por batalhas espirituais, combates espirituais, lutas, falta de perdão. Eu peço agora que o Senhor venha curando, Senhor, libertando, expulsando todo espírito do mal da vida dessas pessoas agora, Senhor, que são atormentadas às madrugadas, que são atormentadas ao longo da sua vida, da sua história. Senhor, nas suas casas, nas suas famílias, nos seus lares, toda a situação, Senhor, de desemprego, Senhor, toda essa dificuldade que essa pessoa enfrenta, eu peço agora, Senhor, que São Miguel, São Gabriel, São Rafael, venha agora interceder junto à Virgem Maria, Mãe, pisa na cabeça do dragão infernal, que o inimigo não tenha poder sobre essa pessoa. Liberta agora, Senhor. Vem, Espírito Santo, agora,
tocando, limpando, purificando a mente e o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Estou tendo sonhos perturbadores quase todas as noites. Por conta disso, tento me apegar a Deus o máximo possível e sempre rezo o terço antes de dormir. Mesmo assim, acordo nas madrugadas assustado. O que eu faço, amigo? Preciso muito de uma palavra amiga e de oração. Mateus. Mateus está com o sono perturbado, padre. E aí? Talvez fazer um exame de consciência, ver se não tem alguma coisa que está incomodando aí, precisa confessar. Fazer um bom exame de consciência, creio que isso seria muito bom, né? Será que não tem alguma coisa que está errado no caminho? Alguma coisa que precisa tirar do coração, colocar na misericórdia de Deus numa confissão? Perdoar alguém, dar o perdão para alguém? Isso é muito importante, fazer esse exame de consciência, né? E claro, eu tenho um costume para mim poder dormir. Eu tenho um terço debaixo do meu travesseiro e procuro todos os dias jogar umas gotinhas de água benta na minha cama e clamar o anjo da guarda que me dê uma noite abençoada de descanso. Então, que você, Mateus, possa aí fazer exame de consciência, pedir para o teu anjo da guarda, pedir para Deus guardar o teu sono, que Ele vele sobre o teu sono e que você realmente possa ter uma noite de descanso tranquila e serena. Eu nunca pensei nisso. Jogar umas gotinhas de água ali na cama, né? Água abençoada. Opa! Água benta. Vai lá para o seu padre, pede, padre, abençoa essa água aqui para mim. E ter isso aí pertinho aí da sua cama. Se tem aquele criadinho mudo ou ali uma banquetinha, deixa ali. Bom, eu vou fazer o seguinte. Antes de irmos para uma carta que alguém me escreveu, WhatsApp, mensagens que pessoas me escrevem, antes da oração da noite com a bênção final do padre, eu queria abrir alguns minutos para a gente colocar a participação dos nossos telespectadores. A Cacilda Lopes escreveu e ela disse assim: Padre Anderson, eu sempre ouvi falar do anjo da guarda. Ele realmente fica com a gente o tempo todo? Como ele age no nosso dia a dia? Ele sim fica o tempo todo conosco, ele age na nossa vida o tempo todo e, sem dúvida alguma, sabe aquela voz que de vez em quando fala assim, não vai, cuidado, muda o caminho, olha, prudência, sabe aquela voz interior que às vezes dá aquele conselho e a gente fala, não, eu vou do meu jeito. Então, ele está sempre do nosso lado, nos dando alguns conselhos, nos dando alguns alertas, seus sinais estão sempre ao nosso lado. Mesmo que a gente se afaste de Deus, Ele estará sempre cuidando, porque a oração diz, né? Me rege,
me guarda e me governa. Ele vai nos governando. E qual que é a missão do anjo? Final dele é nos levar para Deus. Então ele vai estar sempre com você e toda a ação do anjo é para que você esteja sempre em Deus e se encontre com ele. A Solange Alves escreveu também, disse assim: o padre, eu tenho muita devoção a São Miguel Arcanjo. O que eu posso fazer na prática para me aproximar mais dele e me sentir mais protegida? Bom, eu não sei se você conhece, Solange, nós temos o Rosário de São Miguel Arcanjo. É muito conhecido o Rosário da Virgem Maria, que são lá os 4 terços, né, que muitos estão rezando hoje, Frei Gilson, as irmãs da Resde. Tem tanta gente rezando o Rosário, mas o Rosário é uma coisa muito antiga da nossa igreja, sem dúvida alguma, que os santos já rezaram. Mas existe o chamado Rosário de São Miguel Arcanjo, ou a Coroinha de São Miguel Arcanjo, que são 9 contemplações, são 9 hierarquias, os serafins, os tronos, potestades, dominações, a cada contemplação, um Pai Nosso, 3 Ave Marias, e ali é chamado Rosário de São Miguel Arcanjo. Então você pode fazer o Rosário de São Miguel Arcanjo, e tem a ladainha de São Miguel Arcanjo também, e a consagração. Então você pode, de repente, viver esta espiritualidade de uma forma mais profunda, rezando esse conteúdo. A Márcia Regina mandou um recadinho também e disse assim: padre, tem fases que parece que tudo dá errado na minha vida. Como saber se isso é só uma fase ou se pode ser algo espiritual? Todos nós passamos por momentos bons e momentos difíceis. Vamos entender uma coisa, né? Você tem que ler os sinais. Assim como a gente sente o cheiro da chuva, fala, vai chover. Assim como a gente fala assim, vai fazer um sol quando tem estrela, né? Fala, nossa, mas vai abrir um solzão. Então, uma pessoa de Deus, ela tem que estar sempre em oração, chamado discernimento. Então, eu estou caminhando bem, eu estou rezando, eu estou fazendo a vontade de Deus, meu coração está em paz e alguma coisa está difícil, é entender, será que Deus não quer para mim estar me livrando de certas coisas ou será que é uma batalha espiritual? Bom, se é uma batalha espiritual, eu estou em oração, vou fazer um jejum para que eu vença isso. Então, sempre a gente poder analisar se é um livramento de Deus, então ao mesmo tempo entender que a graça de Deus está sobre você e que Ele vai abrindo portas no tempo certo, não é no nosso tempo, é no tempo dele, então tenha calma. O mais importante é que você permaneça na oração, no jejum, nas práticas piedosas que você tem, para que você continue caminhando. E o que for de Deus, vai ficar, o que não for, Ele vai tirar. José Antônio, eu sei que o tempo está bem corridinho, mas eu não vou deixar você sem resposta não. Padre, eu rezo, mas às vezes parece que nada muda. O que fazer, padre? O que fazer para não desanimar na fé? É verdade. A gente planta uma árvore e nem sempre a gente vai ver o fruto dessa árvore. Só outros vão colher o fruto dessa árvore. Então, lembre-se, a nossa missão é continuar rezando. A mãe de Santo Agostinho rezou quantos anos? 30, 40 anos pela conversão do seu filho. Então, às vezes a oração não é imediata. Como plantar uma árvore, você não vai comer o fruto amanhã. Tem que ter paciência um pouquinho. Padre, a gente está quase no final, você vai dar a bênção final. A gente começou aqui o programa eu dizendo o carinho que tenho, né, pelo padre, o respeito que eu tenho por ele, a admiração que eu tenho por ele. Mas o meu coração está ainda mais feliz, porque em breve o padre vai estar com a gente de uma forma mais intensa. Isso a partir do mês de maio. Mês de maio. É isso? Isso. A partir do mês de maio, do dia 4 para o dia 5, junto, né, na sequência, coladinho com o programa desse irmão e amigo querido Dalcides, juntos, né, nesse programa Conta Comigo, nós vamos começar um programa chamado Juntos com São Miguel, aonde vamos rezar o Rosário de São Miguel Arcanjo, orações a São Miguel, aos Santos Anjos. Então vai ser um programa de anjos, Anjo da Guarda, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Vamos falar da hierarquia dos anjos. É um programa diferente que não tem na TV brasileira, foi uma inspiração divina. Não temos na TV um programa assim. Então, coladinho com o programa Conta Comigo, você vai poder rezar comigo, Padre Anderson, esse programa maravilhoso com os anjos, com Jesus, vai ser extraordinário, você não pode perder. Do dia 4 para o dia 5 de maio, vem novidade por aí e eu já conto com as suas orações. Tudo aqui pela Rede Vida. Então, mês de maio vai ser muito especial para nós. Enfim, chegou aquele momento tão sonhado. Eu sonhei muito e muito, muito durante muitos anos que o padre estivesse de forma assim fixa com a gente, estivesse mais inteiro com a gente. E esse momento chegou. Graças a Deus, louvado seja Deus. Graças a Deus.
E eu, assim, fico muito feliz de poder receber a bênção. Na verdade, a primeira bênção que antecede esse grande projeto que vai começar no mês de maio. Nesse momento, vamos à nossa oração da noite. Momento de sermos abençoados pelas mãos ungidas do nosso Padre Anderson Guerra. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, abençoai o dia daqueles que estão começando o dia, a noite daqueles que vão descansar um pouquinho. Senhor, e aqueles que estão passando por alguma dificuldade de insônia, que o Senhor dê o descanso do coração, descanso da mente, para que eles possam recomeçar as suas vidas em Deus. Abençoai, Senhor, todos aqueles que ajudam nesse projeto, Juntos pela Vida. Abençoai, Senhor, e multiplicai na vida daqueles que estão passando alguma dificuldade financeira, material, espiritual, seja na área que for. Abençoai, guardai e protegei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre amado, obrigado. Obrigadão. Você é muito especial para Gratidão, nós. viu? Muito Amém. especial. Ô, gente, então a partir do dia 4 para o dia 5, a 1h da madrugada, todos os dias, o nosso bom Padre Anderson Guerra. Que chegue logo esse dia, juntos com São Miguel. É isso? É isso aí. Deus abençoe a todos. Tchau. Com a benção nas mãos.